pra gente, Flavinha. Eu sou membro de uma rede, de uma associação nacional chamada Rede Colaborativa em Defesa da Vida e da Família. O que é essa rede? Essa rede é basicamente um atendimento psicossocial a gestantes. Gestantes que às vezes não sabem para onde ir quando engravidam e estão sem recursos, né, ou sem família para cuidar. A gente faz todo acompanhamento até levar essa gravidez a termo. E também a gente ajuda, né, algumas gestantes que infelizmente cometeram aborto na hora do desespero. A gente faz todo o trabalho psicossocial, a gente insere na comunidade, mercado de trabalho, até essa pessoa ir andar sozinha, né? Então, essa associação tem representantes em todos os municípios ou Naviraí é uma das privilegiadas? Não, nós estamos em Campo Grande. Nós somos do Rio de Janeiro originalmente. A Zezé Luz é a nossa presidente e a nossa presidente madrinha é Elba Ramalho, que é a cantora. E lá nós temos como se fosse uma filial, certo? E nós estamos iniciando o trabalho lá. Nós vamos ter uma formação em Dourados, em breve, e aqui nós vamos ter... Estamos agendando, né? Eu já falei com algumas pessoas ontem, para a gente fazer também no fim do ano, para a gente poder abrir essa associação aqui. O presidente estava me contando que uma das principais ações atuais de vocês é estarem se manifestando em relação ao tema bastante polêmico que é o aborto no Brasil. Conta pra gente dessa ação que vocês estão desenvolvendo no momento. Exatamente. O ano passado foi pautado pela ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Roberto Barroso a DPF 442, que foi uma petição do PSOL para que fosse descriminalizado o aborto até a 3ª semana. Sob demanda, né? O aborto é volitivo. Por exemplo, eu engravidei e não quero. Vou lá e tiro. Simples assim. Simples assim. Isso é para simplesmente fomentar uma indústria, né, realmente milionária da indústria do aborto, que é originária dos Estados Unidos. Bom, nós entramos contra isso porque nós fizemos moções e enviamos ao Congresso Nacional. Ao todo foram quase 2 mil municípios que enviaram essas moções em apoio ao Congresso. Por que em apoio ao Congresso? Porque em apoio contra o ativismo judicial, correto? Quem legisla são os nossos congressistas, são os nossos deputados. O Congresso é quem pode barrar esse tipo de Exatamente. ação. É eles que podem legislar, descriminalizar ou legislar sobre qualquer coisa, e não o STF. O STF ele tem meramente o controle de tudo isso. Então nós fizemos essas ações deram efeitos maravilhosos, e a gente sabe que foi essa. O nosso estado mandou 70 moções, juntamente com Naviraí, Dourados, Três Lagoas, Campo Grande, as principais cidades. Nós ficamos só 9 cidades que não enviaram por falta de comunicação, porque eu sei que se a gente tivesse entrado em comunicação, eles teriam enviado também. E agora, o que aconteceu agora atualmente, né? Isso foi em setembro. Agora o Conselho Federal de Medicina do Brasil, pelo Dr. José Iran, que é o nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, ele brilhantemente e inteligentemente emitiu uma resolução 2378 que proíbe a cistolia fetal. O que é a cistolia fetal? A cistolia fetal é aquela injeção de cloreto de potássio que vai no coração da criança para matar a criança acima de 22 semanas, que é mais ou menos acima de 6 meses. Por que ele emitiu essa resolução? Porque um bebê de 22 semanas, ele tem potencialidade de vida extrauterina. Então, a pessoa não precisa abortar, ela simplesmente deixa aquele bebê nascer, nós, Estado, nos viramos com aquela criança, se ela não quiser aquela criança. A mulher tem essa liberalidade, né? Ela não precisa ficar com a criança se ela não quiser. E ela não precisa se envergonhar disso, muito pelo contrário. Ela Flávia, tem que ter muito orgulho disso. A nossa entrevista de hoje é para dar destaque principalmente para o posicionamento contrário ao aborto. É isso que a gente tem que colocar na cabeça da população brasileira, a importância de se manifestar contra o aborto no Brasil, é isso? É exatamente isso. E além disso, isso influencia na felicidade das famílias e das mulheres. Porque assim como numa plantação que é seca, que você coloca semente e não tem vida, assim é na sociedade. Uma mulher que ela gera e ela tira aquilo, vai ficando uma sociedade morta, uma sociedade sem vida, porque não tem razão de ser. Você corta toda a ordem natural das coisas, o direito natural das coisas. A gente nasce, cresce e morre, e a gente tem que lidar com isso e com essas responsabilidades. Então, assim, envolve muitas outras coisas, inclusive o direito da mulher, que é de ser mãe
se ela quiser, mas se ela não quiser, ela pode doar esse bebê para alguém. Perfeito. Flávia, vai ter, então, portanto, em Dourados e Naviraí, ações concretas? Para quando está agendado isso? Nós temos o Projeto Esperança, que é um projeto internacional, que a Zezé Luz e a Elba Ramalho trouxeram para o Brasil. E nós já temos várias pessoas que fazem essa preparação realmente para atender as mulheres. E aí em Dourados nós vamos trazer, e na Naviraí nós ainda não temos data, mas nós já estamos encaminhando para agendar a data. E aí toda a população vai poder se inscrever. Perfeito. Presidente Dr. Ederson, no parlamento, sempre quando o tema é aborto, o senhor sempre se posiciona muito firmemente, contrário, obviamente. É importante esse pensamento e propagar essa ideia de que o direito à vida, independente da mãe querer ou não, como a Flávia disse, a vida em primeiro lugar, o senhor sempre defendeu isso. Com certeza, Regis. Você que me acompanha lá na Câmara Municipal de Naviraí, você sabe que nós temos telado, né? Nós temos telado. E acho que não é nada mais louvável, né? E divino do que você defender uma vida dentro de um útero, né? Numa gestação. Porque aquele inocente está ali dentro, ele não tem voz ativa, né? E por opiniões de terceiros, aquela vida é ceifada. E aí, como a Flávia falou, essa historia fetal é uma coisa tão cruel. Você, sabe, você ir lá dentro, né, da barriga da mãe e aplicar uma injeção ali, você, sabe, ceifar aquela vida, é muito dolorido. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito, muito delicado a nível de mundo, né? Onde o certo está virando errado e o errado está querendo virar certo, né? Nós não estamos aqui tratando de extremismo, não. Nós estamos tratando aqui, o Regis, de defender mesmo a vida daquele inocente que está dentro da barriga de uma mãe. E nós sabemos que o nascituro já tem o seu direito adquirido. Agora, se nós deixarmos essa situação tão... eu gosto sempre de falar, Flávio, essa parte... É uma situação maligna. É difícil. Minha fala aqui é política, não é fala técnica. É uma fala maligna. Porque, cara, a mãe já está fragilizada naquele momento de gravidez, né? E pessoas instruídas, mas instruídas por mal, entra na mente dessa mãe, muitas vezes são menores de idade e acaba cometendo um aborto. Então, essa ação foi proposta pelo PSOL, né, ao STF. O STF é o controlador constitucional, ele que controla, né? E nós temos que movimentar, não podemos isso acontecer no Brasil. E a Flávia é um exemplo disso. É uma menina que larga seus afazeres, ela luta mesmo pela vida, muitas vezes é criticada, é perseguida, porque nós não estamos tratando aqui de feministas, não estamos tratando aqui de ideologia, não. Existe um bem maior, e o bem maior é a concepção da vida, né? E nós sabemos como é importante, porque aquela vida que é ceifada lá no útero daquela mãe, alguém vai ter que pagar por isso. Quando chegar o juízo final, na presença do trono de Deus, alguém vai responder por isso. E eu não quero ficar com as minhas mãos manchadas de sangue, e nem a Flávia quer. Então nós somos defensores da vida, nós não estamos praticando ideologia nenhuma, mas nós temos um lado. Nosso lado é a família, é o bem-estar da família, é os bons princípios, e trazer tudo que bom da nossa criação no nosso lar. Presidente, como a Flávia disse na fala anterior, quem legisla, quem tem que decidir isso é o Parlamento Nacional, é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal, e o Judiciário ele apenas dá os pareceres jurídicos, mas quem representa o povo é o Poder Legislativo. Isso pode ser no município, no estado e na esfera federal. O parlamento é quem representa o desejo da população, não é isso, presidente? Sim, qual o seu ver? O representante legal da população é o parlamento. E quando o judiciário é provocado, ele foi provocado pelo PSOL, o PSOL que provocou, e a ministra Rosa Weber colocou em pauta esse tema, ele nos preocupou muito, né? Não precisava colocar em pauta isso agora, né? Tem que deixar há várias maneiras de você discutir isso. Faz um plebiscito, ouve a população, ouve as entidades, ouve a sociedade, né? Ouve as autoridades eclesiásticas do nosso país, né? Você não pode ser provocado por um partido extremamente esquerda, que é o PSOL, que eu não tenho vergonha de falar, que eu já estive na fileira do PSOL, eu não entendia muito bem como é que funcionava, mas nós não podemos deixar isso ficar na mão de 2 ou 3 pessoas. A gravidade é muito grande sobre o tema que nós estamos falando aqui, que é de vida, Regis. Aí um partido vai lá,
provoca o STF coloca essa pauta numa agenda do STF, e o risco é muito grande, porque 20 semanas, acima de 20 semanas também, você ceifar uma vida, eu sou contra já na primeira semana. Eu sou totalmente contra o aborto. Totalmente contra. Eu sou só a favor do aborto quando o médico decide entre a vida da mãe e o filho. Risco de vida, entendeu? Mas eu sei que isso não depende só de mim, mas nós temos que fazer um levante. E a Flávia me procurou, nós conversamos hoje cedo, sou parceiro dela, e nós vamos lutar até o fim para que isso não aconteça. Perfeito. Flávia, deixa a sua mensagem final para quem queira aproximar e conhecer um pouquinho mais dessa associação que você participa, desse projeto Esperança, que está por todo o Brasil. Fique à vontade. Não, então assim, o objetivo final disso tudo é que o Estado já está começando a patrocinar esse tipo de serviço. E o objetivo final é que o Estado não patrocine, ou seja, o Estado Mato Grosso do Sul e nem o nosso Brasil. Então essa é a nossa luta do encaminhamento das moções. E que seja realmente, a democracia seja feita, né? Que seja os nossos deputados que estão lá em cima. E os nossos deputados que estão lá em cima, eles não querem isso. E exatamente por isso que o STF quer enfiar a goela abaixo essa legislação. Eu quero frisar que o Conselho Federal de Medicina foi votado entre 19-2. Eram 21 membros. 19 membros são a favor da resolução. E 2 membros só que foram contra, ou seja, nós estamos em a maioria praticamente absoluta. Então a gente não pode deixar que um partido que tem 13 cadeiras no Congresso Federal decida por um Brasil gigantesco como esse. Isso é um absurdo e nós temos que falar sobre isso. Sobre a questão do Projeto Esperança e da rede colaborativa, eu vou deixar aqui o nosso Instagram. O pessoal pode entrar lá, conhecer. Nós estamos iniciando aqui no Mato Grosso do Sul, mas ao redor do Brasil o trabalho é muito bonito, é muito forte. O importante é a gente cuidar das nossas crianças e das nossas mulheres, né? E outra coisa também, o meu trabalho junto com a associação, que nossa associação é uma associação supra-religiosa e supra-partidária, porém, né? A igreja ajuda a gente, com certeza, a igreja católica. Agora mesmo eu tive em contato com um líder religioso de uma igreja evangélica. Então, assim, é uma luta de convicções, não é uma luta de lados e nem de partidos. É luta de convicção, de vida, todos juntos. Essa é a minha mensagem.